Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre, agradeço de coração os fiéis membros deste canal, mas se estão vendo pela primeira vez, dê essa força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos e análises próximos, ok? Também faço o convite para dar uma sapeada no novo projeto meu, que é um blog de textos, artigos, também para falar sobre o nosso alvinegro praiano, que também se chama SFC Raiz. Vou deixar o link do meu projeto na seção de descrição deste vídeo e também lá faço mais um convite para vocês darem uma curtida também. Deixe o seu comentário também na seção do blog para fortalecer esse novo projeto também, beleza? Crônica para falar aí da estreia do Santos na Vila Belmiro, o primeiro jogo em casa, na qual, de forma melancólica e muito preocupante, perdeu diante do todo-poderosíssimo Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 1-0. Já é o segundo jogo pelo Campeonato Paulista, com apenas um pontinho, na qual conquistado na partida anterior diante da Inter de Limeira com 1-, na qual passamos sufoco também. E olha, a gente tenta até ser otimista. Eu tento ser otimista, passar fluidos positivos, para não descarregar energias negativas, mas esse time não ajuda, as ações da diretoria não ajudam. Sabe aquela previsão de que você vê um filme repetido que está para acontecer, mas você evita de falar para não ficar desagradando aqueles mais otimistas? Pois é. Esse jogo, mais uma vez, se confirmam os meus temores e grande parte da torcida agora. Esse que, pelo andar da carruagem, e que pese também ainda a ausência de reforços, ainda a ausência de titulares como o Felipe Jonathan, que ainda está se recuperando da Covid, do Ricardo Goulart, que misteriosamente ainda está com problema de inscrição, ainda não foi inscrito nessa competição, e a ausência agora do Marinho, que o artigo do meu novo projeto também, mas não é somente isso que influiu na derrota não, ainda faltam muitas coisas, aspectos técnicos em especial que preocupam muito nesse time. Vou falar, tentando ser racional ao extremo, para não cair mais uma vez na inconformismo, para lá de justificável que a torcida está passando agora. Eu, como também sou torcedor, também sou passível disso. Tentando analisar friamente o que foi essa partida com a equipe do Santos, né? Mais uma vez, tendo como referência os seus alas, em especial o Lucas Braga e agora o Ângelo, pelo andar da carruagem, efetivado pela diretoria, herdando aí a camisa 11, que era do Marinho. Eu vou falar a respeito do Ângelo também, dele, que foi uma das referências nossas desse time, que limitado, continua sendo uma equipe que sofre com problemas de criação no meio, sofre com problemas defensivos na cobertura da zaga, na base dos seus meias, seja por parte do Camacho como do Vinícius Anocelo, muito disperso na hora dos contra-ataques dos adversários. A equipe do Botafogo fez aquilo que deu para fazer, limitado tecnicamente, mas muito disciplinado, isso com apenas uma única jogada. Uma única jogada que o Botafogo de Ribeirão Preto tinha, que era chute de longa distância no meio. Algo que eu falo isso nos vídeos, quem me acompanha nesse canal, que no que diz respeito à pré-temporada, o Santos precisava reforçar, pelo menos ter um volante defensivo, um motorzinho, um cara com aspectos defensivos para cobrir a nossa zaga, que o Santos ainda não tem. Camacho não é esse cara, Zanocelo não é esse cara, o único rapaz de ofício que temos nesse time é o Vinícius Balieiro, e ainda assim ele ainda não está pronto. A diretoria penou, mais uma vez pecou no aspecto de reforçar a equipe nesse sentido, e a gente vai sofrer mais uma vez com problemas de contra-ataque velozes e com esses buracos no meio do campo. Fora isso também, a escolha, a proposta de jogo que foi apresentada sem um lateral, já que o Felipe Jonathan ainda está com problemas de Covid. O Maxson, que muito se fala dele, tem uma vocação mais ofensiva do que defensiva. Curiosamente, hoje ele não anda sendo muito tão ofensivo como era de costume. Ele era, inclusive, uma das referências nas bolas aéreas e não é mais. E agora a gente fica dependendo mais uma vez de jogadas pelas pontas de chuveirinhos da área, do Ângelo e do Lucas Braga, e pouquíssima ou nenhuma criatividade no lado do setor do meio do campo, e a gente pena mais uma vez, mais uma temporada a gente vai sofrer com isso. E pese talvez o Ricardo Goulart, se em caso ele se lesionar, talvez seja um recurso para nós, né? E a equipe adversária foi muito mais incisiva nas finalizações do gol, mesmo não tendo posse de bola que o Santos tinha.
quando dava espaço no meio do campo, eles finalizavam. E a grande parte deles para o gol. Outro aspecto que também eu acho muito preocupante é no quesito das bolas aéreas, tanto na hora que a gente ataca quanto a gente defende. Nós somos literalmente inofensivos nas bolas aéreas. Esse time não treina jogadas de bola parada. É impressionante, esse time não treina a bola parada. Os lançamentos, os cruzamentos do Marcos Guilherme que irritaram mais uma vez a torcida, cruzamentos de que parece que não comeu uma feijoada de quarta-feira, bola sempre na primeira trave, a grande parte delas, e quando a gente alcança a meta adversária, na frente da meta adversária, a gente não ganha. Nenhum dos nossos atacantes, seja um zagueiro que vai auxiliar, também não ganha. E os escanteios dos Botafogo de Ribeirão Preto, pelo menos eu pude contar uns 5 ou 6 deles, muito mais do que nós, e água mole pedra dura, quanto bate até que fúria, até que quase se concluiu, não fosse as intervenções de João Paulo, que já salvavam a gente nas bolas deles de longa distância e também na bola parada também. Fora isso apenas no primeiro tempo, na etapa inicial. E aí no segundo tempo que o auxiliar, seja, não sei que foi a ideia do Carille, talvez por rádio, ou do próprio auxiliar dele, o seu Cuquinha, né? O Cuquinha do Carille, porque tinha o Cuquinha do Cuca, agora tem o Cuquinha do Carille. Teve aí a primazia de tirar um zagueiro. Tirou o Velasco para pôr o Bruno Oliveira. A consistência, o pouco de consistência de zaga que nós tínhamos, pelo menos na retaguarda, se desfez completamente depois do gol deles que eles fizeram. A linha totalmente confusa, descaracterizada, num lance que veio do lado direito, do lado onde estava o Velasquez, para a conclusão do rapaz que fez o gol do Botafogo de Ribeirão Preto, o gol que deu números finais à partida. Esse arrisco que a gente correu de lançar a mão de um zagueiro acabou custando caro. Uma equipe com pouquíssima ou nenhuma criatividade, mais uma vez, tentando fazer na base do abafo, o que não se reproduziu, inclusive até em número de finalização, porque todas as vezes a gente errava passes, seja por intermédio do Marcos Guilherme, seja por intermédio do Vinícius Zanocelo, ou recuando o Camacho, depois para fazer retaguarda no contra-ataque. As mexidas também não surtiram efeito, depois o destino, além do próprio distinto Bruno Oliveira, Marcos Guilherme saiu finalmente para a entrada depois de Carlos Sanches e Léo Batistão, que depois fez um gol, mas foi corretamente até anulado pela arbitragem, no base do abafa também, numa jogada de rebote, de bola parada, que ele fez o gol, mas que foi prontamente anulado, e a gente não conseguiu mais apresentar mais do que isso. Olha, é complicado, gente, é difícil. A gente vai ficar dependendo mais uma vez, torcendo pra gente comemorar a permanência na Série A2 do Paulista. Vamos comemorar mais uma vez permanência na Série A, nesse ano de 2022, com esse time, com essa equipe, com quase ou nenhuma proposta de jogo. E é até cedo de você criticar o Fábio Carille nesse ponto. Ainda é cedo porque ele não está no banco de reserva, mas é nítido que alguns fundamentos básicos a equipe falha completamente. Falta de criatividade, inclusive, de tentar desvencilhar, furar o bloqueio no meio do campo adversário. O Zanocelo até se esforça para isso, mas ele é limitadíssimo demais. Não dá para depender apenas de Vinícius Zanocelo também. Até o Camacho tentou fazer isso na etapa inicial, mas também é muito pouco. Inclusive, se o Fábio Carille insistir mais uma vez em colocar Camacho como um cara de primeiro volante, sinceramente não dá para se esperar outra coisa a não ser mais uma temporada razoável esse ano. Nós não temos esse cara, mais uma vez, repito, a gente precisa e muito de um volante defensivo, coisa que o Santos não tem. Muito se fala nesse rapaz que eu vou falar também, o Eduardo Bauer. Aproveitando, eu vou falar até, inclusive, dando aí notas individuais do jogo. O João Paulo vai chovendo molhado, mais uma vez, nessa chuva que não fosse ele, o placar podia ter sido até mais, né, dos lances que o Botafogo fez na etapa inicial. O Madison destoando completamente, fazendo justificar, por exemplo, os comentários que não anda muito bem nos treinamentos. Muito estranha a atuação do Madison. Pouquíssimo, muito apagado também. E a nossa linha de 3 zagueiros, Velasquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauer. O Velasquez, quando saiu, né, muitos falam dele que até de certa forma seguro, e a saída dele acabou concluindo isso. Né? Depois que ele saiu, a gente tomou o gol. Luiz Felipe atabalhoado,
mas é a nossa opção na zaga central. Quando a gente está com opção de Luiz Felipe na zaga central, não dá para se animar muito. Eduardo Bauer, vou falar a respeito do Eduardo Bauer, não sei se eu tinha falado isso no ano passado. Eu não teria trazido ele, ao invés de ter trazido o Eduardo Bauer, eu traria mais uma vez, vou ser repetitivo aqui, mas o Santos deveria investir em alguém mais na frente como cabeça de área, ou inclusive, né, para facilitar o fator do Carille poder, pelo menos, impor aquele esquema predileto dele. Coisa que dificilmente ele vai poder fazer agora sem um cara de ofício, entendeu? Mas ele está fazendo uma partida razoável, Eduardo Bauer. Mas eu não teria trazido ele. Ao invés disso, eu traria outro cara com um reforço pontual, uma posição carente, como apresenta o Santos. Camacho, quando ele cansa, aí é problema. O problema é exatamente isso. Ele não dura os 90 minutos do Camacho. Está sendo sacrificado o Camacho. Ele é segundo volante. Já falei isso, vou repetir. Camacho é segundo volante. Ele teria que entrar no lado, inclusive, do coitadinho do Zanocelo, que é fraco demais, Zanocelo. Ele até se esforça, mas o Zanocelo é fraco. O Camacho tinha que jogar mais na frente. Marcos Guilherme, a torcida até vaiou ele depois quando ele sair, e com toda certa dose de razão, fraco demais. Não dá para se esperar também o Marcos Guilherme como armador de jogadas. Então é mais por ocasião de falta de reforço do que propriamente méritos dele que ele entrou jogando na partida. O Ângelo, esse garoto que agora vão colocá-lo numa fogueira, porque ele foi uma das referências hoje, além do Lucas Braga. O Ângelo até fez boas jogadas, mas é difícil dizer que ele está pronto para a equipe principal. Ele está pulando etapas, o Ângelo. Ainda tem certos fundamentos que ele peca, tem certos fundamentos que ele falta ainda como um jogador maduro, não faz aspecto decisivo para a última bola. Ele até acertou alguns lances, algumas assistências, mas ainda continua faltando isso. Então jogar essa responsabilidade em cima do Ângelo é mais um erro que a própria diretoria está fazendo. Marcos Leonardo, a bola não chega nele. A bola não chega nele. Não adianta, não dá nem para criticar o Marcos Leonardo, assim como fez outros atacantes também anteriores a ele. Um time que não tem opção, não dá recursos, a não ser chuveirinhos da área, é difícil criticar o centroavante no momento desse. E o Lucas Braga foi inclusive o nosso melhor jogador. Que, assim como o Ângelo, tem que se sacrificar com uma equipe que não tem criatividade alguma. E aí, falando dos reforços, né, que entraram no segundo tempo. Bruno Oliveira não fedeu nem cheirou. O rapaz que vão se, até outros canais aí com todo respeito, se fala muito dele, eu já disse isso. Não dá para se esperar muito desse rapaz. Pode até fazer boas partidas iniciais, mas depois ele pode ser apagado. Ele pode até ser uma opção, mas para compor elenco. Mas nada é decepcional. Léo Batistão quase teve a felicidade de ter feito o gol, podia nos salvar pelo menos um pontinho, mas ainda tem umas ressalvas nele com relação ao ano passado. É difícil, né, Batistão? Difícil. E Carlos Sanches outra vez, né? Parece que ele é o professor do seu Marcos Leme na hora de fazer cobranças de escanteio. Irritante também o Carlos Sanches, um semi-aposentado que só serve para cobrar pênalti. A gente depende de um rapaz que a gente só teve que renovar por questões físicas e por questões de não sofrer ações trabalhistas. É o caso do Carlos Sanches, que eu acho que já deu também o Carlos Sanches. Nunca teve características de líder do elenco e também nunca teve características de ser referência. E ficamos esse tempo todo, desde que ele entrou, com a esperança de que ele fosse alguma coisa desse tipo. Ele não é. Carlos Sanches nunca foi na carreira dele, nos times anteriores, não vai ser agora, depois de quase em fim de carreira. Né, galera? Olha, é complicado. Complicado mesmo, sabe? É difícil. É difícil você criticar o Carille nessas situações agora. Eu vou esperar para ter uma análise mais contundente em relação ao Fábio Carille, quando, por exemplo, ele ter um esquema que ele gosta de fazer, que não é esse sistema de 3-4-3. Ele está sendo quase que obrigado a fazer isso. Está sendo quase obrigado a fazer diante da falta de reforços. Mas, pelo andar da carruagem, se insistir nisso, vai ser complicado. A gente vai ter que torcer novamente para, né, não termos os infortúnios que passamos em 2021. E o próximo jogo é ninguém mais, ninguém menos do que o Corinthians no meio da semana. Só isso. É só isso. Dormamos nesse fim de semana com um barulho desse. Pois é. Bom, galera, deixa aí, mais uma vez,
Críticas, sugestões na seção de comentários para fortalecer o canal, se você gosta ou não. Dê sugestões, beleza? Para fortalecer mais o canal, para falar sobre o nosso Santos Futebol Clube, de Santista para Santista. Santos sempre Santos, valeu e até a próxima.